No caso da recomendação do MP, em relação ao programa Casa Verde e Amarela, que o Ministério Público recebeu denúncias de que alguns beneficiários teriam sido eleitos para o ingresso nesse imóvel de forma irregular. Então, o Ministério Público foi apurar, verificou algumas situações que denotam que pode ter havido má-fé, inclusive na autodeclaração desses beneficiários, e aí, em identificado isso, ele recomenda ao município que faça uma revisão em todo o cadastro daqueles que foram selecionados. Ou seja, essa situação da seleção para as casas verde e amarela, o município, ele não criou, apenas ele estabeleceu um dos critérios. Todos os demais critérios vieram do próprio governo federal. O único critério que o município acrescentou foi de que o cidadão, para ter direito a esta casa, ele teria que residir em Caicó, e ponto. Todos os demais critérios, de ter mais crianças ou menos criança na família, de ter mulher, de pagar aluguéis, ou de ter densidade demográfica, muita gente numa casa só, esses critérios já vêm todos do Ministério Federal. Então, no caso, essa recomendação, que por sinal, claro que o município tem todo interesse, aliás, a gente tem que dizer aqui que o município tem mais interesse em apurar isso do que o Ministério Público. O Ministério Público está fazendo o trabalho dele corretamente e nós, inclusive, agradecemos isso. Por quê? Porque a fiscalização deste cadastro, ela é feita pelo município, mas também é feita num segundo momento pela Caixa Econômica, que também intervém nesta seleção. Então, o município, por exemplo, quando fez essa seleção, ele também cruzou dados, ele pegou o seu próprio cadastro lá da tributação para ver quem tinha imóvel, quem não tinha. Ou seja, o município lançou mão de todas as situações que ele podia ter para fazer esse cruzamento de dados, e em seguida, a própria Caixa Econômica também vai fazer um novo cruzamento de dados em relação a esses beneficiários. Só que antes de chegar à Caixa, que seria o segundo momento de cruzamento de dados, o Ministério Público, através de denúncias, foi apurar e verificou que 3 beneficiários têm problemas lá em relação ao cadastro. Então, o município imediatamente já foi lá fazer esse levantamento, checou que realmente tem essas 3 situações, mas o município também vai fazer o levantamento, uma revisão das outras 190 inscrições ou cadastros que foram selecionados. O município tem todo interesse em dar transparência, de fazer com que essas casas cheguem a quem realmente delas precisam. Então, essa recomendação do Ministério Público, ela vem em bom tempo, evidentemente, mas o município também está atento a essas questões. João, o Ministério Público Federal, nessa recomendação, ele aponta quantos beneficiários estariam em situação irregular, quem são essas pessoas e quem fez a denúncia, porque para o MPF ter se manifestado, alguém provocou. Não, isso, houve uma provocação, mas foram 200 casas e o Ministério Público não foi revisar as 200 casas. Ele fez um levantamento de 10 casas, aleatoriamente, independentemente do nome que estivesse lá, e das 10, 3 eles viram que poderia ter problema em relação ao preenchimento dos critérios. Então, dessas 10 casas, 3 tiveram problemas, 7 não. Então, como isso foi uma busca por amostragem que o Ministério Público fez, e sim tem o nome das pessoas no inquérito que está apurando isso lá no Ministério Público, e a gente não divulga aqui porque pela questão até de apuração em si, e é um documento também interno do Ministério Público, se em 10 tivemos 3 com problemas, é possível que nas 190 não tenha nenhum problema ou tenha algum problema. Por isso que o Ministério Público, que a Secretaria de Assistência Social já vai proceder com a revisão em todo esse cadastro, mesmo antes de mandar para a segunda revisão da Caixa Econômica. Doutor João Braz, inclusive o Ministério Público Federal, ele fala no prazo de 10 dias para responder a essa recomendação. Caso isso não ocorra, haveria aí a responsabilização tácita, ou seja, aceitaria pelo silêncio do município em relação a essa recomendação, e novas, pelo que diz a assessoria do Ministério Público Federal, novas famílias serão visitadas. O senhor acredita que o município terá prazo suficiente para responder essa recomendação? Alexandre, o prazo é bastante suficiente, inclusive o município já respondeu.
e não tinha como ser diferente. O município, através da secretaria do seu prefeito municipal, já disse, já mandou por ofício, dizendo ao Ministério Público que acata, que acolhe a recomendação em todos os seus termos. Por quê? O que o Ministério Público está querendo é fazer com que essas casas cheguem ao que o projeto visa, que casas para quem não tem casa e quem precisa dela. Então, se houve essa denúncia ao Ministério Público, que podia também ter chegado, se essa denúncia tem chegado também à Secretaria de Ação Social, a Secretaria também iria apurar, era dever dela. Mas como chegou primeiro ao Ministério Público, ele passou a apurar, recomendou, nós inclusive já mandamos essa resposta dentro do prazo, dizendo que acolhemos a recomendação, e essa recomendação vem dando prazo justamente para que a gente possa fazer essa revisão em todas as 190 que precisam ser feitas, né, todo o trabalho para deixar a coisa bem enxuta, bem clara em relação às pessoas que foram selecionadas. Nas 3 apontadas pelo MPF, essas 3 apontadas pelo MPF realmente têm problema? Vocês já identificaram isso? É possível que sim, inclusive os nossos assistentes sociais que foram fazer um levantamento prévio lá, acredito que sim, e muitas coisas, Sidney, estão ligadas à questão da autodeclaração. É importante que a população saiba o que é isso. O que é autodeclaração? Ora, um programa como esse, que vem para pessoas de baixa renda, ele não vai exigir que a pessoa, por exemplo, comprove a sua renda. Às vezes é uma manicure, às vezes é um mototáxi que não tem uma firma individual, às vezes é um carpinteiro, um autônomo e que não tem como provar sua renda. Então, a própria portaria que instituiu esse programa, ele aceita que você que busca ser um dos beneficiários dessa casa, você diga quanto você ganha. E quando você vai fazer essa autodeclaração, você vai dizer a sua vida. E nós temos, inclusive, em primeiro momento, que acreditar no que você está dizendo. Pode ser feita uma fiscalização mediante o que ela falar. O que ela disser vai ser colocado no cadastro dela. E, claro, depois o município vai fazer um encontro de cadastro do município, de informações. A Caixa também vai fazer isso. Então, isso depois vai ser constatado e pode até não ser, né? Por exemplo, digamos que um dos senhores tem uma casa e a casa não esteja registrada no seu nome. Não esteja nem no município, nem tem a escritura pública, e você tem uma casa e você disse que não tinha. Então, pode ser que no pente fino uma coisa dessa passe sem ser notada. A questão da autodeclaração, ela é uma situação não só inerente a esses programas governamentais para pessoas de baixa renda, mas também, para você ter ideia, o próprio INSS, que é uma autarquia federal, hoje ela adota a própria autodeclaração. O agricultor que vai se aposentar, ele é quem vai dizer quantos filhos tem, que hora ele trabalha, se trabalha com a família, com quem ele trabalha, se a terra é dele ou não. E claro que aquilo ali é o que vale, até que se prove em contrário, aquilo é o que vale. Então, nessas situações, a gente sabe que nem todo mundo age de boa fé. Tem pessoas que no afã ou pela necessidade de querer conquistar um imóvel como esse, que é um programa importante e que nem sempre tem portas abertas, falam coisas que não são verdades, né? Tem uma situação, por exemplo, de uma pessoa que a gente constatou que, quando fez a declaração, disse que estava se divorciando, e depois foi constatado que a pessoa estava ainda com a esposa, e ela disse, não, eu desisti do divórcio, né? Pode ser verdade? Pode, não tem problema nenhum, mas pode ter havido uma intenção de maquiar? Pode. Então, a questão da autodeclaração, ela é dada, mas depois ela é aferida tanto pelo município, como também da IEC, pela Caixa Econômica, no segundo momento, quando cruza o CPF dessas pessoas, se tem benefício, se não tem, tem tudo isso, né? Então, o que aconteceu em relação a esse programa de Caicó, não é normal acontecer, mas é comum acontecer, né? Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a falar ou a viverem a verdade. Então, o município não pode pagar pela autodeclaração de alguém que não deu uma autodeclaração verdadeira. E por isso existem as instâncias de fiscalização, como o Ministério Público, no caso aqui a própria Secretaria, a Câmara Municipal, que também é um poder que fiscaliza as ações municipais, públicas, né? Então, é para isso que existe esse instrumento, esses canais
e a gente está aqui plenamente colaborando com o Ministério Público, evidentemente, mas também na vanguarda disso, buscando fazer um levantamento através de uma revisão desse cadastro, para que se apure se houve ou não situações como essas em outros cadastros.